Às vezes eu sinto que tô dentro de mim, mas não sei exatamente onde. E talvez seja porque eu nunca paro, de verdade. Existe um lugar dentro de mim que eu nunca visito. Não por falta de tempo, mas por falta ou medo do que eu encontraria lá. Porque parar significa sentir. E sentir significa ter que olhar para o que eu venho evitando. E aí eu continuo. Porque tem sempre algo. Sempre. Uma lista que não acaba, uma responsabilidade esperando, uma voz que diz ainda não, depois, quando isso passar. Mas isso nunca passa, porque sempre tem outro isso, esperando logo atrás. E o cansaço foi acumulando em silêncio. E não é o cansaço que a gente sente só nos músculos, depois de um dia longo, mas o cansaço mais fundo, que mora nos ossos, na respiração, na forma como eu acordo de manhã e já me sinto pesada antes mesmo de começar. Brené Brown também fala sobre isso, que a gente vive numa cultura que confunde exaustão com valor. Como se quanto mais você aguenta, mais você merecesse estar aqui. E é como se o cansaço fosse uma medalha e não um sinal. E eu acreditei nisso por muito tempo. Às vezes ainda até acredito. A ideia de que descansar era fraqueza, de que parar era perder tempo, de que eu só teria valor no movimento constante. No jardim, tem uma coisa que eu aprendi a observar. A terra, ela precisa descansar entre as colheitas. Se você planta sem parar, sem deixar o solo se recuperar, em algum momento ele vai parar de dar frutos. E não é por falta de vontade, mas por esgotamento real. E talvez eu seja essa terra, que nunca descansou entre uma colheita e outra. E o estranho é que quando aparece um momento de silêncio, eu nem sei o que fazer com ele. Fico inquieta, como se o descanso precisasse ser justificado, como se eu precisasse merecer a pausa, ou como se parar fosse errado. Uma vez eu li que a maioria das pessoas não vive no presente, vive na resistência ao presente. E eu sinto isso. Cada vez que eu empurro o descanso para frente, como se o agora não fosse suficiente, como se eu precisasse resolver o futuro antes de poder respirar. Mas o futuro nem pode ser resolvido agora. Ele simplesmente ainda nem existe. E enquanto eu tô lá, tentando controlá-lo, o presente vai passando sem ser vivido. Como a água que escorre entre os dedos enquanto você tenta segurar o vento. Talvez parar não seja fraqueza. Talvez seja o ato mais honesto que eu possa fazer por mim mesma. Dizer, eu tô aqui, eu tô cansada e eu mereço parar. Não como recompensa, não como algo que precisa ser ganho, mas como um direito simples e humano. Como a chuva que cai sem pedir permissão, sem precisar justificar porque o jardim precisa dela. E talvez o silêncio que eu tanto evito seja exatamente o lugar onde eu começo a me encontrar. Onde a voz que estava abafada pelo barulho de tudo finalmente tem espaço para falar. Eu não preciso aguentar tudo. Eu preciso sentir. E às vezes sentir começa quando eu finalmente paro. Porque no jardim da mente, o que importa é estar no aqui e agora. Desacelerar para sentir. Até a próxima pausa.